Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Check-up no rádio, hoje, quarta-feira, recebendo o médico otorrino Dr. Eno Lobo, que participa agora aqui do nosso programa. Dr. Eno, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Muito obrigado, Marcos. Bom dia a você, bom dia, Geraldinho, bom dia a todos os ouvintes. Perguntas já podem ser enviadas para o nosso WhatsApp 992053030. Tema hoje é livre. Dr. Eno está aqui para responder qualquer pergunta de sua área, viu? Da otorrinolaringologia, né, gente? Tem uma pergunta aqui que ficou aqui da semana passada. A ouvinte queria saber justamente qual é a diferença entre antibiótico e anti-inflamatório. E aí, doutor Eno? São dois medicamentos com ações totalmente diferentes. O próprio nome está dizendo, o antibiótico quer dizer algo que vai eliminar algum tipo de vida. No caso, a vida de um germe patogênico. É a bactéria. As infecções bacterianas, elas causam as doenças no ser humano. E quando a bactéria atinge o ponto de romper o equilíbrio de convívio normal com o organismo humano e passa a causar uma doença, ela tem que ser eliminada, pelo menos grande parte dela, para que esse equilíbrio volte a se estabelecer. Essa é a função do antibiótico. A gente, quando tem uma crise de garganta, uma infecção nas amígdalas, uma infecção na garganta, por exemplo, no ouvido, causada por bactéria, para se estabelecer novamente o equilíbrio e a saúde, se utiliza normalmente um antibiótico para eliminar esse excesso de bactéria que está causando a infecção. Já o anti-inflamatório, ele diminui o processo inflamatório, porém não elimina nenhuma bactéria. Por exemplo, em inflamações de origem viral, ele é muito utilizado porque não é necessário que se use antibiótico nesse tipo de infecção. O próprio organismo debela o vírus, mata e elimina o vírus. E aí, para dar uma ajuda ao organismo, se usa muitas vezes anti-inflamatórios, que diminui o processo inflamatório que o vírus está causando, mas ele não vai ter ação antibiótica, quer dizer, deve eliminar a vida da bactéria ou do vírus, seja lá de qual doença for, tá certo? Ele só tem a ação de diminuir o processo inflamatório. Agora, todos os dois se pode tomar sem prescrição médica ou não? Nenhum dos dois, na verdade, se deve usar sem prescrição médica. Tanto um medicamento como o outro, tanto o anti-inflamatório como o antibiótico, se deve evitar o máximo possível o uso indiscriminado. O antibiótico hoje é proibido que se venda sem receita médica. O anti-inflamatório ainda se pode vender, mas se deve evitar. Por quê? O anti-inflamatório tem um poder agressivo e lesivo para a mucosa gástrica, principalmente para o estômago, para o duodeno também, alto. É um alto potencial de agressividade. Se usar demais, o risco dele causar úlceras, de ocorrerem sangramentos nessa região é imenso, é grande. Então não se deve de forma nenhuma abusar do uso de anti-inflamatórios. Outra pergunta, o ouvinte quer saber se é mito ou é verdade que o pigarro irrita a garganta. O pigarro, na verdade, o que causa o pigarro? O pigarro, ele é causado por um excesso de produção de muco. A pessoa começa a produzir muito muco na garganta e, para limpar, faz aquele movimento do pigarrear. Eu faço aqui direto isso. Fazer isso uma vez ou outra não há grande problema. No entanto, quando isso fica muito frequente, realmente aumenta o processo inflamatório, vira uma bola de neve. Você já tem alguma coisa causando o aumento de produção de muco, que geralmente é uma reação inflamatória. E quanto mais faz esse movimento de pigarrear para limpar a garganta, mais forte fica o processo inflamatório, mais muco vai produzir. Então vira uma bola de neve. Então, para as pessoas que têm com muita frequência, Geraldinho, você abra do olho. Hoje eu tô demais. Quem tem com muita frequência é porque tem alguma causa para isso. Quando é esporádico, não tem por que se alertar em relação a esse tipo de problema. Mas quando é muito frequente é porque tem um processo inflamatório agindo e deve ser descoberto e tratado. E bom que tem gente que usa o pigarro, tipo assim, para limpar a garganta, né? Você vai falar e faz aquele pigarro terrível, né? Exatamente. Isso é totalmente faz mal. É como eu disse, se você que é profissional da voz, está usando a voz com muita frequência, por um motivo ou por outro não deu tempo de hidratar a garganta, ela está um pouco desidratada, está tendo o acúmulo de alguma secreção sobre a sua corda vocal, se você dá uma pigarreadazinha para limpar, isso não vai ser nada excessivamente prejudicial. Contanto que não seja frequente demais. O uso frequente da ação de pigarrear é que prejudica. O ouvinte pergunta, doutor Eno, minha garganta vive inflamada, né, todo dia. Já tomei remédio e só alivia.
né? Botou aqui uma palavra aqui que eu não consegui entender, né? Incham muito, o que pode ajudar para desinflamar e parar de doer. A primeira coisa é tentar descobrir o que é que está causando esse processo inflamatório. As inflamações da região da garganta, elas têm origens muito diversas. Porque na verdade foi uma falta de conhecimento meu. Ela colocou a palavra correta. As tonsilas incham. Muito bem. As tonsilas são as amígdalas, a mesma coisa, são sinônimos. É o nome mais correto hoje, mais aceito é a tonsila mesmo. Então o que acontece? Qualquer inflamação da região da garganta, pode haver esse edema da tonsila ou da amígdala, que é mais conhecida. Pode haver aumento da produção de muco, que é quem causa esse pigarro. Pode causar dor, pode causar sintomas diversos. E o processo inflamatório dessa região tem origens muito distintas. Vamos lá, os principais. No caso dela, grande chance de ser uma dessas duas coisas. Ou uma inflamação decorrente de processo alérgico, a famosa faringite alérgica, que para ser diariamente, com frequência como a dela é, eu diria que é a hipótese principal. Pode ter relação com refluxo, o ácido do estômago subindo e chegando à garganta também pode causar esse tipo de inflamação. Pode ser uma associação das duas coisas. Ou ela pode ter infecções recorrentes. E as infecções podem ser virais ou bacterianas, que são duas origens e dois tratamentos distintos também. Então, no caso dela, ela teria que ser avaliada realmente, de preferência numa crise, quando ela estivesse numa crise mais forte, para saber qual desses fatores é quem está causando a crise dela, para tratar de acordo com. Fato, se for um quadro alérgico, se for um quadro de origem por refluxo, dificilmente a gente possa dizer que ela vai se curar desse problema. Ela vai estabelecer um controle, vai conviver muito melhor com isso, não vai ter crises diárias como elas que tem, mas dizer assim, tratar para curar e nunca mais aparecer, infelizmente, essa é uma coisa pouco provável. Ok, tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp, 99205-3030, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Pergunte aí o médico. Há alguns anos atrás eu fiz um exame, enfiava uma mangueirinha pelo nariz e constou que eu tinha alguma coisa na corda vocal, eu não lembro o nome. Mas o médico falou que não era necessário cirurgia, só se eu quisesse. Mas eu sinto que a minha voz ela está cada vez mais rouca e eu não consigo falar muito tempo, que se eu for falando muito ela vai se agravando e até falha. E aí, doutor Engel? Bom, esse exame que ela fez certamente foi uma nasofibrolaringoscopia. É uma espécie de endoscopia do nariz até a garganta. É um aparelho que nos dá imagens dessa região através de microcâmera. A alteração que ela tem não dá para dizer o que é, mas para o colega ter dito que não precisaria operar, deve ser uma lesão estrutural mínima, quer dizer, lesões benignas que causam rouquidão, e se a rouquidão for num patamar aceitável, nada que atrapalhe a vida social da pessoa, dá para conviver com isso sem problema. Então, as lesões estruturais mínimas mais comuns, cisto da corda vocal, pólipo, sulco, são lesões que alteram a função da corda vocal, quer dizer, a gente pode ter rouquidão ou permanente ou frequente, mas elas não são um perigo à saúde de quem as tem. A pessoa pode conviver com isso sem um risco maior para a saúde, exceto a rouquidão. Como a rouquidão dela antigamente era mais sutil, era menos incômoda e está aumentando, era bom ela ser reavaliada, ver se surgiu um novo problema, ou se é aquele mesmo problema que ela tinha antigamente e está piorando, está se agravando, por exemplo. Um pólipo na corda vocal ele pode crescer. Quanto maior ele for, mais rouquidão vai causar. A mesma coisa com as outras lesões que eu falei, um cisto, ou sulco, se eles forem aumentando de extensão, eles podem também aumentar a gravidade da rouquidão. Então aí, para ela, tem que ser reavaliada, de preferência se ela tiver esse exame que ela fez há alguns anos atrás documentado, melhor ainda, seria melhor ainda para a gente poder fazer uma comparação em relação ao exame atual. E quando o nosso ouvinte relata aqui uma situação, e quando a pessoa, de repente, do nada, fica rouca, por exemplo, até sem voz, a garganta, segundo ela, não dói nada, né? Mas ela fica do nada rouca e quase sem voz, o que é que pode ser? Bom, vamos lá. A laringe e a faringe são duas áreas diferentes da garganta.
Geralmente, quem causa dor é a inflamação da faringe, que a gente, ao deglutir, usa essa região e dói. Já as inflamações da laringe, elas geralmente não causam dor. Causam principalmente rouquidão. Então, ela pode estar tendo um processo inflamatório agudo dessa região e está causando a rouquidão súbita, que é a mais comum causa de todas, é esse processo inflamatório da laringe, a famosa laringite. Mas ela pode ter também alguma lesão da corda vocal que, por qualquer abuso mínimo, pode também causar esse tipo de sintoma. Subitamente piorar o padrão vocal, ficar rouca. Então, se for uma coisa frequente, é bom que se analise o que é que está acontecendo com essa pessoa. Se for uma coisa muito esporádica, por exemplo, gripei e de repente fiquei rouco, aí dá para deixar passar sem grandes preocupações. Mas se tornar frequente, tem que também descobrir porque são sintomas, inclusive, de doenças malignas. A rouquidão é um sintoma de doença maligna, do câncer de laringe. Não como está se apresentando nessa pessoa. Não é aquela coisa que está boazinha, de repente fica rouca e depois fica boa, fica rouca, não. A tendência de quem tem um câncer de laringe é que a rouquidão, depois que se instale, não melhore mais até que se resolva a doença. Então, não estou dizendo que nesse caso dela, especificamente, tem algum risco desse aspecto. Não, no caso dela, não. Mas a rouquidão é um dos sintomas de câncer de laringe e para a gente só alertar a população que o que está acontecendo com uma pessoa que não era o padrão normal e que principalmente ou se repete com frequência ou se mantém por um período mais prolongado, tem que se investigar sempre. E tem alguma coisa a ver com essa questão da potência vocal? Porque, por exemplo, a ouvinte agora relata de que quando ela fala muito, ela vai ficando com a voz um pouco fraca, né? E percebe que isso acontece quando ela conversa demais. É como se você tivesse uma potência vocal, por exemplo. Existe, e você vai cansando aquela potência? Isso é um dom natural de cada um. Caso não fosse assim, todo mundo poderia ser cantor, todo mundo poderia ser locutor. A padrão vocal, quer dizer, a potência vocal, ela é individualizada. Cada pessoa tem o seu padrão vocal. E se abusar do seu limite, a pessoa tem um limite de timbre e quer extrapolar esse limite, quer falar mais alto, quer falar por mais tempo, quer forçar mais a voz, o organismo vai cobrar o preço disso, ele vai começar a reclamar e a forma mais fácil do organismo reclamar é apresentar falha na voz, rouquidão, alteração do padrão vocal. Para que sirva de alerta para quem está usando abusivamente a voz deu uma parada, deu uma diminuída. Aí, como eu disse, algumas pessoas têm uma potência vocal, têm uma capacidade de cantar um show inteiro e não ter problema por causa disso. E outras, com 5 minutos falando um pouco mais alto ou tentando cantar, já vão apresentar falhas na voz. Então, é individualizado. Tem como ser corrigido parcialmente? Tem. As pessoas que têm uma vontade de cantar, vamos supor, no coral da igreja. Mas quando força um pouquinho mais a voz, tem rouquidão, tem dificuldade de manter o padrão vocal. Com o reforço vocal, com o tratamento adequado de fonoterapia, a pessoa pode melhorar essa capacidade, essa potência. Não ao ponto de se tornar um grande cantor, provavelmente não. Mas de poder desempenhar o seu hobby com mais liberdade, com certeza sim. E para quem, por exemplo, é como o Geraldinho, que é um tagarela, gosta de falar muito, tem que também dar pausas, né, de descanso na voz? Eu sempre digo que quem usa abusivamente a voz, seja profissionalmente, Geraldinho já usa profissionalmente, e aí, já que ele conversa bastante quando está fora do ar também, deve acompanhar sempre com a avaliação periódica de laringoscopia, ver como é que está essa voz, como é que está esse padrão vocal, passar pelo menos uma vez ou outra com um fonoaudiólogo, uma fonoaudióloga, para receber orientações de aquecer, desaquecer a voz, de como usar no momento certo e como preparar a sua laringe para aquele momento de abuso. Ok, tem mais pergunta? Bom dia. Eu queria fazer uma pergunta ao médico, porque eu sinto muita dor na minha testa pegando para minha cabeça. Queria saber que problema é esse. E aí, doutor Enio? Aí a gente tem que considerar a primeira possibilidade. Quando é na testa irradiando para a cabeça, a gente tem que considerar a possibilidade de ser uma cefaleia rinogênica, quer dizer, que tem origem no nariz. As rinites, as sinusites, a inflamação do nariz e dos seios da face é um grande fator que serve como gatilho para esse tipo de dor. Não dá para afirmar que todas as dores que apareçam na testa, que se irradiem para a cabeça, vão ser de origem nasal. É uma das principais possibilidades. Mas a pessoa que tem enxaqueca, às vezes tem uma enxaqueca mais frontal,
atinge mais a região da testa da cabeça e não tem nada a ver com o nariz. Então eu diria que o primeiro passo seria investigar se é de origem nasal, a dor de cabeça, e caso contrário, depois focar em outras origens possíveis, destacando-se aí a enxaqueca. Esse negócio de dor de cabeça é interessante, porque, por exemplo, eu detesto som alto, né? Se eu tiver perto de uma caixa de som, me dá logo dor de cabeça, né? E se eu falar, pronto, aí no outro dia já amanheço praticamente sem voz, né? E você já falou sobre isso aqui, inclusive, numa outra sua participação, dos cuidados que a gente tem que ter com essa questão do contato muito próximo de som, né, doutor Enio? Como eu disse, o organismo da gente estabelece limites. A gente não pode ultrapassar esses limites. Se você tem capacidade de caminhar 5 km, for caminhar 10, 15, você vai ficar com a musculatura toda dolorida, sem você estar ainda com o preparo para fazer esse tipo de atividade. Se você tem capacidade para falar o dia inteiro com o preparo adequado para isso, faz uma fonoterapia, faz aquecimento, faz a hidratação adequada, e você utiliza o dia inteiro sua voz, vai terminar o dia bem. Eu, que talvez não tenha esse preparo, se for fazer esse mesmo serviço que você faz de usar bastante a voz, talvez eu não consiga chegar ao final do dia com a minha voz da mesma forma. Então, o ouvido é a mesma coisa, ele tem que ter um certo limite de som atingindo o ouvido para que não seja prejudicial. Limites acima de 80 decibéis por períodos prolongados vão causar invariavelmente perda de audição. As pessoas que trabalham, por exemplo, com máquina de muito barulho, serra elétrica, lixadeira, qualquer que seja o instrumental usado, que tenha um excesso de produção de ruído acima de 80 decibéis, e se passar o dia inteiro trabalhando exposto àquele ruído, 8 horas por dia, às vezes meses, anos a fio, com certeza essa pessoa, se não usar proteção auditiva adequada, vai pagar um preço por isso no futuro. E esse preço é perda de audição. Então, nas pessoas que se submetem, ou por necessidade, que é do seu próprio trabalho, ou por gosto, ficar do lado de uma caixa de som estrondando, tem que estar se pensando no futuro. Não se exponha sem necessidade e, se necessário for, usar a proteção auditiva adequada. A gente vê muito com músico. O músico, eu preciso estar ouvindo tudo para desempenhar bem o meu papel. Mas existe fone que filtra o excesso de ruído e você continua ouvindo muito bem a nota de cada instrumento, sem precisar estar se expondo a um risco desnecessário. Então, preservar o organismo é sempre muito mais prudente do que estragá-lo. Abraço aqui o nosso amigo Geovamar Brito, aquele abraço, obrigado pela audiência. Eu não sei se tem a ver com a sua área, mas o ouvinte pergunta o seguinte: gostaria de saber do doutor Enio se quem sente cãibra na cabeça é normal. Sinto muita tontura e dor de cabeça. Vamos lá, cãibra é uma contração brusca do músculo exagerada que causa dor. Existem músculos na cabeça? Existem. Os músculos mastigatórios, por exemplo, estão todos na cabeça. A gente, quando faz o movimento de mastigação, essa musculatura temporal, ela também é usada e, eventualmente, esse músculo pode fazer uma contração e causar cãibra. Não é muito comum. A cãibra na região da cabeça é pouquíssimo frequente. Às vezes a pessoa pensa que é cãibra quando é outra coisa. Uma enxaqueca forte, por exemplo, pode causar uma dor e a pessoa interpreta aquilo como cãibra. Se for cãibra realmente, não é um caso tão comum, mas pode acontecer porque existem músculos também na cabeça. Teve outra pergunta ou foi essa só? Não, o ouvinte quer saber se o otorrino também cuida da língua, né, tipo afta. A língua também faz parte da atuação do otorrino, sim. Então, para o profissional indicado também é otorrino, não é isso? Otorrino, dentista, pode mexer também com essa parte de língua. Não é uma área de atuação exclusiva do otorrino, não. Os dentistas atuam bem nessa área, o otorrino, um bom clínico geral também atua bem, não é uma área de atuação exclusiva, não. E a afta incomoda bastante, né? Bastante. Na língua, então, na língua e na garganta, são dois locais que incomodam bastante. Eu estou rindo aqui porque a nossa amiga Gracinha Maia, né, que ela é presidente do fã-clube de Geraldinho, ela colocou o seguinte, que disse que Geraldinho está virando um saco de pancada do programa. Não é isso, é porque ele combina aqui, ele pede aqui para fazer essa pergunta aqui, né, porque ele tem vergonha de dizer que é com ele, é por isso que a gente cita aqui sempre. Um abraço a você, Gracinha, obrigado pela audiência. Né? A gente só briga com quem é querido. É verdade. Ninguém vai brincar com quem
A gente não gosta não. Pois é. Doutor Enio, queria saber porque tem uma grande sinusite ou rinite, não sei. E quando eu passo um tempo ocupando a mente, por exemplo, escrevendo, assistindo, quando eu levanto, me dá um mal-estar na cabeça. Eu tenho que me segurar porque me dá uma agonia terrível. E aí? Se ela fica tonta, pelo que eu estou entendendo aí, é tontura. Tontura não é decorrente de rinite, de sinusite, não. Se a pessoa passa muito tempo de cabeça baixa e de repente se levanta subitamente, ela pode ter uma tontura causada por hipotensão postural. Essa tontura não é correlacionada com o labirinto, com labirintite, que o povo tanto fala. Essa que eu estou falando, que a pessoa está deitada ou de cabeça baixa e subitamente levanta e naquele momento dá um mal-estar, uma tontura, se a pessoa não segurar pode até cair. Essa daí chama-se hipotensão postural, é uma tontura específica e pode acontecer com qualquer pessoa, principalmente quando se passa muito tempo numa só posição e de repente, subitamente, quer mudar essa posição. Principalmente do decúbito, quer dizer, quando está deitado que levanta subitamente, ou passa bastante tempo com a cabeça baixa que levanta subitamente. Então esse tipo aí, a gente pensa primeiro em hipotensão postural. Dá para pensar em labirintopatia também? Dá. Isso pode ser também um problema decorrente de alguma alteração do labirinto, as famosas labirintites que o povo tanto fala, mas aí, nesse caso específico dela, eu diria que a primeira hipótese é mais provável. Entendi. É comum ou é normal você, ao se levantar, também sentir tonturas rápidas? Não. É comum demais, bastante comum, principalmente, como eu disse, quando você passa muito tempo e faz um movimento mais brusco de levantar. Tá certo? Você está deitado, passou a noite deitado, passou um bom tempo deitado, e lembra de uma coisa que, urgentemente levanta sem dar aquele tempo para o organismo se adaptar. O ideal é que a gente, ao levantar, sente, passa ali uns segundinhos sentado e depois complete o movimento para levantar. Ok. Dr. Enio Lobo, ele é médico otorrino, está na clínica CardioKid, na rua Augusto Monteiro, 1248, centro de Caicó. Telefones 3417-1016, 99667-7510 e o WhatsApp 98154-4453. Doutor Enio, obrigado por sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Marcos. Um bom dia a todos vocês e até quarta-feira, se Deus quiser. 8 horas e 17 minutos.